Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Título do volume 1, Deus Escolheu Você. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Introdução. Terça-feira, ler com oração Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A igreja edificada destruirá o governo humano. O livro de Daniel nos conta sobre uma estátua que apareceu no sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Capítulo 2, versículo 31. O início da Babilônia foi Babel, Gênesis capítulo 10, cidade fundada por Nimrod, o responsável por construir a Torre de Babel. O intuito de Nimrod, ao edificar essa torre, era anunciar a independência do homem em relação a Deus. Portanto, se no terceiro capítulo de Gênesis o homem se desvinculou do governo de Deus, no 10º capítulo declarou independência do Criador. Dessa forma surgiu o governo humano. Esse governo, controlado por Satanás, o príncipe deste mundo, um dia será derrubado. Graças a Deus. A estátua vista por Nabucodonosor representa o governo instituído para desafiar a autoridade de Deus, pois o homem não quer mais submeter-se a ela. Como lemos no Salmo 2, os gentios se enfurecem, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 3. À medida que o tempo do fim se aproxima, veremos cada vez mais os homens rompendo o vínculo com Deus e com sua palavra. O anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus, colocando até mesmo sua imagem dentro do santuário, no templo em Jerusalém. Nós, porém, somos um povo diferente. Louvado seja o Senhor. Somos a igreja levantada pelo Senhor com o governo celestial. Declaramos nosso desejo de ser governados pelo Senhor. Queremos o governo de Cristo. Por meio da edificação da igreja, o governo humano, instituído por Nimrod, será derrubado. Vimos que a estátua descrita no capítulo 2 de Daniel representa esse governo. No sonho de Nabucodonosor, a estátua foi ferida por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra é a igreja edificada que, unida a Cristo nas bodas do Cordeiro, torna-se uma só pedra que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35. O versículo 44 nos revela o que é a montanha. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vimos ontem que o símbolo ilustrativo do encargo espiritual deste semestre é um cubo que está em movimento, representando a grande montanha, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos estes versículos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 3. O versículo 3 na Bíblia de Jerusalém diz assim: E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Portanto, nosso Deus estará para sempre unido ao homem. Aleluia! Prosseguindo, em Apocalipse 21, lemos: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículos do 9 ao 11. Vejamos o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Vemos aqui a figura de um cubo. Para finalizar, leiamos Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7. Amado leitor, quando a igreja for edificada e Cristo unir-se a ela, não haverá mais o governo humano. Nunca mais o homem se desvinculará do Senhor, pois o governo pertencerá definitivamente a Deus e ao Cordeiro. Esse é o significado do símbolo que ilustra o encargo de nosso semestre. Pergunta de hoje: você tem reconhecido o governo de Deus em sua vida? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.